Muito obrigada. Bom, é a Paula que está falando, não é a Débora. A Débora está de férias, mas só para atualizar, imagina, Paula, Isa e Felipe, seja muito bem-vindo, então, aqui, professor, na nossa conversa. Eu já queria começar a nossa entrevista falando um pouquinho, né, sobre a questão dessa polêmica aí, né? A gente estava até falando agora há pouco em relação do Marcelo Queiroga, sobre esse fim da emergência para o Covid aqui no Brasil, ou emergência em saúde pública, né, de importância nacional. Está sendo muito discutido se a gente realmente pode, né, ter falado, exatamente usado essa questão, se isso pode ter sido ou não muito precoce. O Marcelo Queiroga diz que as políticas públicas de saúde não vão ser interrompidas. Queria entender um pouquinho a sua opinião sobre isso, se essa escolha, de certa forma, ela pode ou não interferir nas eleições de outubro, se o presidente Bolsonaro pode ser prejudicado ou não, ganhar popularidade ainda mais por conta dessa decisão aí do ministro. Claro, claro. O objetivo, a gente tem aí claramente um objetivo político, né? Não tem nada a ver em relação à questão da pandemia em si. Nós estamos vendo um objetivo político visando as eleições desse ano. Então, por isso que se tira essa questão dessa emergência. Mas o que não significa que nós não estamos ainda em um período de pandemia e que nós precisamos tomar todas as precauções. Afinal de contas, por exemplo, tem um risco alto. Foi diminuído, né, para os americanos o risco dos brasileiros, mas ainda é considerado um risco alto. Tanto que os brasileiros ainda precisam fazer exames ou de antígeno ou de RT-PCR para entrar em território americano, além de ter tomado as vacinas. Então, na verdade, as pessoas acreditam que a pandemia acabou, mas a pandemia não acabou, e a gente precisa diferenciar um movimento político da questão real sanitária. A questão real sanitária ainda inspira muitos cuidados, até porque nós temos um contingente da população que optou por não se vacinar, que pode pressionar o sistema de saúde ainda. Eu lembro que pressionar o sistema de saúde não significa você usar os leitos reservados somente para a Covid-19, mas pessoas que não se vacinam e têm um agravamento do quadro de Covid-19 acabam ocupando leitos de UTI, por exemplo, de pessoas que têm outros problemas que precisam usar UTI, por exemplo, são vítimas de acidentes, ou infartos, ou de AVCs, que precisam usar a UTI. Então, na verdade, você tem uma questão política que o presidente Jair Bolsonaro busca aumentar a sua popularidade, aumentar as suas intenções de votos com o objetivo das eleições de outubro, e do outro lado nós ainda temos uma questão sanitária, lembrando que a OMS não afrouxou as regras ainda. E se a Organização Mundial da Saúde não afrouxou as regras, o Brasil não deveria afrouxar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pandemia. Uma pandemia é um evento transnacional, ou seja, ele passa pelas diversas fronteiras do mundo. E, no caso, o órgão que trata disso, já que é uma pandemia, é a OMS. Então, o Brasil, a não seguir esta recomendação da OMS, seguir uma recomendação própria, um caminho próprio, né, o país está desalinhado com diversas nações do resto do planeta.